pessoal. Bem-vindos à nossa aula número 24. Nessa aula, nós vamos tratar dos lofoforados e dentro desse grande grupo classificado como lofoforado, nós vamos tratar dos filos Phoronida, Ectoproctus e Braquiópoda. Bom, o termo lofoforado significa portadores de cristas. E esse grupo, ele foi definido no Simpósio sobre Biologia de Lofoforados em 1977 por Joel Redpath como uma agregação de animais que possuem uma estrutura de alimentação conhecida como lofóforo. Então, por essa definição, a gente já entende que a principal característica que une esses três filos é a presença de uma estrutura chamada de lofóforo. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para o uso do termo agregação. Não existe uma categoria taxonômica chamada de agregação. Assim como também o grupo lofoforado, na verdade, é um grupo artificial. Não existe um grupo, uma categoria taxonômica chamada de lofoforato, mas compõe esses três filos que eu mostrei no primeiro slide e que apresentam essa estrutura aqui. Uma coisa que é importante destacar é que só o uso desse termo agregação já reflete, já dá uma noção da dificuldade que é a compreensão da filogenia desses animais. Bom, as características gerais do grupo é que, assim como Echinodermata, Chetognata, Hemicordata e Cordata, os lofoforados são deuterostômios. Então, a partir de agora, todos os grupos que nós vamos tratar são animais deuterostômios. Qual é, então, a característica ou quais são as apomorfias que unem os deuterostômios? São o desenvolvimento de um enterocélico, o plano corporal trimérico e o blastóporo originando o ânus. Então, a gente já viu desde as primeiras aulas de zoologia de invertebrados que em deuterostômios o blastóporo origina o ânus, ao contrário dos protostômios em que o blastóporo originava a boca. Então, vamos relembrar um pouco do que a gente está falando quando se refere a essas apomorfias presentes nos deuterostômios. Primeiro, eu estou falando de eventos que ocorrem na gastrulação. Então, relembrando, a gástrula ela é formada por um tecido externo, que é a ectoderme, a presença do tecido meristemático interno, que é a endoderme. Entre esses tecidos, há uma cavidade que ainda não é o celoma, nesse caso aqui, que é a blastocele. Esse poro aqui da gástrula é o que a gente chama de blastóporo. E quando esse poro origina a boca, os animais são classificados como protostômios. Quando origina o ânus, são classificados então como deuterostômios. Durante a gastrulação também, além de ocorrer a formação dos folhetos germinativos, ocorre então o desenvolvimento do celoma. E é com relação ao desenvolvimento do celoma que se refere o termo enterocelia. Então, o desenvolvimento do celoma pode ocorrer por formas variadas e uma das formas, que é a que ocorre nos deuterostômios, é a chamada de enterocelia, que a gente pode observar nessa figura aqui. Então, nesse mecanismo de formação do celoma, o celoma ele surge quase que concomitante com a mesoderme. Então, a gente tem aqui a gástrula, a presença da ectoderme, da endoderme, ocorre então evaginações do tecido da endoderme, essas evaginações vão formar essas bolsas totalmente revestidas agora já por mesoderme, porque é proveniente da endoderme, então uma mesoderme verdadeira, e a cavidade dessa bolsa é então o celoma. Uma outra forma também que pode ocorrer é a liberação de uma camada celular aqui da endoderme. Essa camada celular passa então a ser chamada de mesoderme e da mesoderme forma-se então o celoma, as cavidades que vão originar o celoma. No caso da enterocelia, ocorre a formação de um celoma trimérico, ou seja, de um celoma dividido em três
partes. A parte anterior é chamada de protocele, a parte mediana, que pode ser dupla ou pode ser única também, é uma mesocele, e a parte posterior é chamada de metacele. Essas cavidades, então, vão originar as cavidades do corpo do animal adulto. Então, o celoma é dito tripartido porque possui essas três partes. O plano corporal, então, é tripartido, como eu falei, em prossomo anterior, que vai se originar da protocele, mesossomo, que vai se originar da mesocele, e a região posterior, que é o metassomo, que vai se originar da metacele. Então, cada uma dessas partes do corpo se origina de uma cavidade celomática formada no desenvolvimento embrionário. O trato digestório é na forma de U, o sistema reprodutivo é simples e frequentemente é temporário, então as estruturas reprodutivas surgem durante a reprodução do animal. São bentônicos, vivem em tubos, conchas ou possuem um envoltório rígido, um exoesqueleto, que é secretado pelo organismo do animal. Todas essas características aqui são características presentes em todos os deuterostômios, então não são características exclusivas dos lofoforatos. O caráter exclusivo do grupo é, então, a presença do lofóforo. O lofóforo é uma projeção tentacular ciliada que circunda a boca e se origina do mesossomo. A função do lofóforo é, portanto, a captura de alimento e, geralmente, esses animais se alimentam de partículas em suspensão na água. A filogenia do grupo, então. Como eu falei antes, essa filogenia é bastante controversa. Então, há 3 filos, Foronida, Ectoprocta e Braquiópoda. E esses 3 filos são considerados monofiléticos por alguns zoólogos, mas isso ainda não é totalmente definido. Por isso a interrogação. Mas os zoólogos que definem que esse grupo é monofilético se baseiam na presença do lofóforo, que é considerado uma apomorfia única desse grupo. Então, acredita-se que esses 3 filos possuem um ancestral comum e, por isso, eles seriam considerados monofiléticos. Falando, então, mais especificamente com relação ao filo Foronida, também chamado de Foronídeos. São vermes solitários ou gregários, eles são todos tubícolas, então eles têm o corpo inserido em um tubo. Os tubos eles são quitinosos e cimentados ao substrato, então esses animais são sésseis, são fixos ao substrato. Há 2 gêneros, Forones e Foronopsis, e nesses 2 gêneros compreende 20 espécies. Uma curiosidade com relação a esse filo é que primeiro foi descrito o estágio larval do animal. Então, inicialmente se reconheceu as larvas e só posteriormente identificou-se que aquele animal adulto, na verdade, era parte do ciclo daquele animal inicialmente identificado no estágio larval. Por conta disso, há uma relação do nome Foronida com uma figura da mitologia grega chamada Iô. Essa figura, de acordo com a mitologia grega, teria sido transformada numa vaca e vagado por toda a terra e depois retornou ao corpo e se fixou. Então, é uma analogia com o grupo. Primeiro foi identificada uma larva que é livre natante, então que vaga pelo oceano, e depois essa larva se fixa no ambiente e se desenvolve. Os foronídeos, eles apresentam o corpo dividido, então, em prossomo. O prossomo é um epistoma em forma de aba, onde fica localizada uma cabeça pouco desenvolvida. O mesossomo forma, então, o lofóforo e o metassomo forma um tronco alongado. Lembrando que, como eles são triméricos, cada uma dessas partes tem o seu próprio celoma. E no metassomo fica localizada as vísceras. Aqui nessa imagem a gente pode observar essa divisão do corpo. Então, essa região aqui é o lofóforo, a boca fica bem aqui na base do lofóforo, esses são os tentáculos que compõem o lofóforo. Tudo isso aqui é o tronco e a base terminal do tronco ela é mais espessa, onde se aloja o intestino. Uma coisa importante a ser considerada com relação a esse grupo é que, como
o trato digestório é em forma de U e o ânus fica na região anterior, a gente não pode usar o termo extremidade anterior e extremidade posterior, porque a extremidade anterior ela se refere à localização da boca e a extremidade posterior à localização do ânus. Como nesses animais a boca e o ânus estão localizados na região anterior, é mais correto a gente tratar como extremidade lofoforal e extremidade gástrica. Então, como eu falei, o trato digestório é em forma de U, o ânus fica próximo à boca, a excreção é feita por um par de metanefrídeos, o sistema circulatório é fechado, são dioicos, mas há também espécies hermafroditas, as gônadas são transitórias, o ciclo de vida é indireto ou misto e forma uma larva chamada de actinótroca. O único táxon classificado como deuterostômio, mas, no caso desse grupo dos foronídeos, isso é uma informação super importante, eles são classificados como deuterostômios porque eles compartilham com os demais deuterostômios o celoma trimérico. Mas o blastóporo nesses animais origina a boca. Então, há no desenvolvimento embrionário uma alteração na gastrulação que faz com que esse blastóporo origine a boca e não o ânus como nos demais deuterostômios. Mas eles são classificados como deuterostômios por conta das outras apomorfias compartilhadas. Então, como que o lofóforo, então, atua na alimentação? O lofóforo, eles são prolongamentos e eles possuem cílios. Eles se dispõem em fileiras duplas, que se unem a partir de duas cristas. A boca é uma fenda que fica localizada a partir de um suco alimentar, que a gente vai observar nessa próxima imagem aqui. Então, aqui a gente tem as cristas, e essa estrutura em forma de espiral é justamente onde se alojam os tentáculos do lofóforo. Essa estrutura sofre um alargamento no início, chamado de suco alimentar, e que vai, então, se modificar na boca, tá? Então, como que o alimento é, então, capturado? Os cílios do lofóforo promovem a formação de uma corrente de água. Essa água, então, faz com que as partículas alimentares sejam direcionadas em relação ao suco alimentar. O suco alimentar possui glândulas que produzem muco, que vão prender essas partículas e vão, então, direcionar essa partícula alimentar para a boca. Nessa imagem, a gente pode observar claramente esse trato digestório em forma de U e a localização, então, da boca e do ânus na região anterior. Uma coisa importante é que esse trato digestório nesse formato é vantajoso para esses animais, porque como eles têm o corpo envolvido por um tubo, se o ânus fosse na região posterior, isso geraria um problema de higiene, porque os dejetos seriam excretados dentro do tubo. Dessa maneira, embora o ânus esteja bem próximo à boca, a corrente de água formada pelo lofóforo, pelos tentáculos do lofóforo, ela faz com que as partículas alimentares entrem numa direção e essa mesma corrente já passa e leva os dejetos eliminados do sistema digestório. A reprodução. Eles se reproduzem assexuadamente por fissão transversal, brotamento e regeneração. E também podem se reproduzir sexuadamente, nesse caso há tanto indivíduos dioicos como indivíduos hermafroditas. As gônadas, elas são transitórias, elas também surgem de um espessamento do peritônio. Os gametas, eles são liberados via nefrídeos e a fertilização é externa. Geralmente, o desenvolvimento é indireto. Há também um caso só descrito de fertilização interna. Eles formam uma larva planctotrófica, ou seja, que se alimenta de plâncton do tipo actinotroca, como eu já comentei antes. Bom, partindo agora para o filo Ectoprocta, nesse filo eu vou destacar apenas as características que se distinguem do filo Foronida. Então, são colônias sésseis de zooides vivendo em ambientes marinhos e de água doce. Então, esses animais, eles vivem em colônia. Isso é uma característica que distingue dos demais filos. A colônia, ela surge por reprodução assexuada
de um indivíduo ancestral, um indivíduo original que surgiu de uma reprodução sexuada. Então, um primeiro indivíduo, oriundo de uma reprodução sexual, se desenvolve, se reproduz sexuadamente e forma a colônia. O lofóforo é circular e em forma de U, e o lofóforo desse filo é protrátil. Isso não acontece nos outros dois filos. As estruturas excretoras e circulatórias são ausentes, e os zooides hermafroditas, na colônia há zooides hermafroditas, mas há também espécies que possuem sexos separados. Nessa imagem, então, eu gostaria que vocês observassem as colônias desses animais formados por esse exoesqueleto rígido. Então, cada uma dessas estruturas aqui é um animal. E essa estrutura rígida que envolve o corpo, ela pode apresentar morfologia variada. Vocês vão encontrar também na literatura a denominação de briozoários para esse filo. Isso se deve ao fato de que durante muito tempo eles foram considerados animais. Aliás, eles foram considerados como sendo plantas e aparentados das briófitas, e aí herdaram também esse nome de briozoários, mas na literatura atual esse termo não é mais utilizado. Nessa imagem eu gostaria de destacar um tipo de reprodução assexuada que ocorre nesse grupo e que é típica desse grupo, que é por meio da formação de estruturas chamadas de estatoblasto. Então, o estatoblasto se forma e ele tem já uma cápsula quitinosa, ele é então liberado do corpo e dentro dele está o ovo. Então, é uma forma de reprodução assexuada encontrada nesses animais. Nessa imagem também a gente pode observar a presença dos tentáculos que compõem o lofóforo. O filo Braquiópoda, também chamado de Braquiópodes, é composto por animais bentônicos, marinhos e solitários, então nesse caso não há formação de colônia. A maioria possui um pedículo carnoso que prende o animal a substrato. Eles medem de 4 a 6 centímetros e há 335 espécies viventes. No entanto, há registro de 12.000 espécies extintas. Então, esse grupo teve um apogeu e depois houve uma redução do número de indivíduos. O corpo, incluindo o lofóforo, é envolvido por um par de valvas. E como a gente viu em molusca, é uma característica não compartilhada, mas é uma característica semelhante com observada na classe biválvea de molusca. Por conta disso, esse grupo foi durante muito tempo classificado como molusca. Eles também possuem um manto e há também uma cavidade do manto onde fica localizada o lofóforo. A característica que distingue esse grupo dos moluscos e que fez com que eles fossem classificados como lofoforatos foi a presença do lofóforo, obviamente, e também o fato deles serem deuterostômios. Essa imagem mostra, então, a anatomia interna desse animal e eu gostaria que vocês observassem mais uma vez a semelhança com representantes da classe biválvea. Então, há um par de valvas, ou seja, uma concha formada por duas valvas, o pedículo, que também lembra o pé dos moluscos, mas há aqui, envolvido pelas valvas, o lofóforo do animal, tá? Que faz com que ele seja classificado como lofoforata. Acredita-se, inclusive, que a redução do número de indivíduos desse grupo ocorreu em função de uma competição com os biválveas. Esse slide, então, a gente pode observar imagens desses animais de um ambiente natural, um representante de Foronida, representante do filo Braquiópoda e de Ectoprocta. É isso, então, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.